Segunda-feira, 11 de março, e aqui estamos. Agora são exatamente 18 horas e 5 minutos. Muito boa noite, um super beijo para você que está aí acompanhando do outro lado da tela, em todas as plataformas virtuais da VTV SBT. Estamos pelo YouTube, já vai mandando um aviãozinho aí. Estamos pelo Facebook também, o maior sucesso, o nosso Facebook da VTV SBT, com muitos e muitos inscritos. Se você ainda não segue, começa a seguir agora e curte aí os nossos posts e também pelo TikTok. Bom, o meu nome é Marielle Jacom, para quem não me conhece, sou jornalista e olha, o bate-papo de hoje vai ser sensacional porque o meu entrevistado também é jornalista. É o primeiro jornalista que eu entrevisto aqui no Tudo Pode. Aliás, esse podcast que tudo pode, viu, entrevistado? O meu entrevistado do dia, ele nasceu na cidade de São José do Rio Preto. Ele faz aniversário no dia 29 de julho. Ele é marido da Bianca e pai da Beatriz. Apaixonado por futebol, política e comunicação. Vou conversar com ele, de olho na tela, porque temos a surpresa do Tudo Pode. Pode colocar caricatura, então tudo pode, do nosso entrevistado do dia, que é ele, Edson Vandré Feitosa Baf, mais conhecido como Edinho. Curtiu a nossa caricatura, Edinho? Gostei, tá aprovado. Gostou? Parabéns. Tá aprovado? Acho que tem até um pouquinho mais de cabelo ali, viu? Gostou, então? Muito aprovado. Não, como eu parabéns disse, pelos olha, traços aí. Legal. Legal. O Edinho, meu... Edinho mesmo, que Edinho, você é Edinho. conhecido, né? Na Sim, política, Marielle. nos meios políticos, falou Edson, ninguém sabe. Não, Edinho, todo mundo sabe. Na rua, inclusive, se alguém me chamar de Edson, Nem dificilmente eu respondo. Porque Edson era meu pai, né? Já faleceu. Mas meu pai era Edson Vicente e eu Edson Vandré. E acabei me tornando Edinho. O Edinho. E desde criança, então... E o Edinho me acompanha até hoje, assinando matérias, livros. Então é Edinho Baf. Aliás, vamos falar sobre comunicação. E a gente fala bastante aqui, Edinho. Eu acho que você, a sua profissão, você leva com muita maestria, muito conhecido, já ajudou muitos candidatos a se elegerem. O Edinho ensina os políticos a se comunicarem melhor. E como ele mesmo disse, muitas vezes o silêncio também faz parte, né, Edinho? Com certeza, Marielle, muito bem lembrado. Inclusive no livro, o X Eleição, tem uma página que é apenas a seguinte frase: o silêncio também fala. E às vezes fala alto. Porque hoje em dia, muitos políticos acham que tem a obrigatoriedade de falar sempre sobre qualquer assunto. E isso, naturalmente, acaba representando um risco para crises desnecessárias, porque muitas vezes o político ele é mal compreendido, mal interpretado, porque se comunicou mal. Então, antes tudo que a oposição quer, né? Exatamente. Que ele erre. A oposição vive da expectativa do erro do político, né, do seu adversário, do prefeito, governador ou presidente. E por isso que antes de falar é preciso pensar e avaliar a real necessidade de se expressar publicamente sobre determinado assunto. Tá, aí a gente falando recentemente, faz o quê? 3 semanas, o presidente Lula foi muito criticado, inclusive. Ele foi fazer um discurso de improviso, criticou o grupo de Israel, os ataques na faixa de Gaza, inclusive comparando daí com o Holocaust Palanque, e falou frases de impacto, mas de improviso também. Isso motivou certamente também a queda do governo dele, né? Com certeza. Muitos políticos no exercício do mandato criam crises desnecessárias por falas inadequadas, falas indevidas, que não precisariam ser ditas. O caso recente do presidente Lula é uma prova desse tipo de manifestação que foi utilizada pelo campo adversário ao seu governo, porque estamos também num ano eleitoral. Há uma polarização política no país desde as últimas eleições. Então, é muito importante que
o político, o agente público, o gestor, seja ele da esfera municipal, estadual ou federal, tenha consciência de que suas palavras irão repercutir. O que ele precisa é calcular o que ele vai falar para que a repercussão seja positiva e avaliar se vale de fato a pena se manifestar sobre alguns assuntos. No caso do Lula, você acha que ele errou e muito? Eu acho que tem duas realidades. A realidade interna, que ele virou o alvo muito forte e há um prejuízo imediato, como mostrou uma pesquisa recente, na queda da popularidade dele. Então, internamente, para as relações políticas do país, foi muito ruim para ele essa declaração. No aspecto da geopolítica internacional, a declaração dele provocou uma reação muito forte de Israel. Isso, de alguma forma... Forçando a ter fim à guerra. Exato. Isso, de alguma forma, mostra que... Aí eu entendo que foi um erro, porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, essa declaração do presidente do Brasil atingiu fortemente integrantes da comunidade judaica do país. Então, mas ao mesmo tempo ele quis, na minha avaliação, forçar um protagonismo internacional que o Brasil não tem, mas que ele tentou primeiro, o ano passado, ao se colocar como interlocutor na guerra da Ucrânia contra a Rússia, e ele não foi bem sucedido. E agora ele dá uma declaração muito forte, na minha avaliação, sim, com o objetivo de repercutir mundialmente. Mesmo que... E os olhos se voltarem para o Brasil até de forma positiva. Exato. A estratégia internacional, eu acho que teve esse objetivo. Só que tem que pensar no efeito colateral, que foi o que aconteceu internamente aqui no país. Né? Então, o Brasil hoje não tem protagonismo mundial para se colocar como interlocutor de uma guerra como a que está acontecendo na faixa de Gaza. Tá. Que o mundo todo está voltado para lá, assim como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, declarações como essas... Tem que ser pensadas. Tem que ser pensadas porque elas... cumprem o objetivo de repercutir fortemente, mas ao mesmo tempo, internamente, pode ser ruim. Pode dar crise. Exato. E fala uma coisa para mim, quando você já apagou muito fogo de crises políticas de várias prefeituras, onde você esteve à frente, dá para você contar algum caso para a gente que, de repente, o prefeito tenha dado alguma declaração e errou feio, gerando uma crise, e você teve que ir lá e apagar o incêndio? Olha, Marielle, essa é uma pergunta... ousada. A gente não pode expor também, né? Se quiser, não precisa falar nomes, mas, assim. É muito comum. Eu acho que o político, ainda mais em tempos de redes sociais, em que há uma cobrança muito grande para que as autoridades se conectem permanentemente com a sociedade, né? Com a população, o risco sempre é grande. Então, sim, eu vivi várias crises em que o político falou por conta própria, o prefeito falou... Gravou um post, um story. Exato. Mas eu não consigo, nesse momento, falar por conta... Eu acho que são cidades da região daqui de Campinas, não seria adequado. Mas tem, sim, é muito comum. E por isso que é sempre um desafio para a comunicação. A comunicação sempre tem que estar atenta. E é claro, não adianta ser impositiva, porque você tem que saber como conversar com o seu assessorado, no caso, o prefeito. Não dá para apenas falar, é assim, ponto final. Você tem que convencê-lo, abordá-lo de uma forma cordial, firme. Envolve muito ego. Ele tem a caneta na mão. Exato. Ele está no poder. Mas ele tem que entender que gerar crises que prejudiquem a própria imagem é muito ruim. E muitas das crises têm origem no próprio gabinete do prefeito.
porque falou demais, falou que não devia naquele momento. Então, eu sempre digo, o agente político, né, o gestor, o político no exercício de um mandato, ele precisa sim se conectar com a população. Mas ele tem que tomar cuidado para não cometer o sincerocídio. É uma expressão que eu uso bastante quando o político quer ser muito sincero e acaba se prejudicando, falando aquilo que ninguém perguntou, justificando aquilo que ninguém reclamou. E então, às vezes... É melhor o silêncio, muitas vezes. O silêncio é importante mais saber alto. o que fala. Então, tem que pensar, tem que calcular. O meu segundo livro chama Xadrez Eleitoral. Que, inclusive, tá por aqui. Eu ia mostrar depois, mas já que estamos falando... Esse é o esse último. é o seu... Ah, não. Esse aqui é o X da eleição. É o último que você lançou. São 3. São 3. O primeiro livro eu lancei em 2014, que é Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Tá. Esse livro ele fala exclusivamente sobre assessoria de imprensa na área pública. Então, foi quando eu estava perto de completar 15 anos de carreira, quando eu lancei o primeiro livro, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Então, falando do trabalho da assessoria de imprensa, o papel dela dentro da administração pública, seus desafios. E aí, 2021, 7 anos depois, eu lanço Xadrez Eleitoral, que é um livro voltado para o marketing político e que mostra a importância de calcular cada movimento nesse tabuleiro. Porque quando você mexe a peça no tabuleiro do xadrez... muda tudo. Tem consequências, né? Então, antes de definir para onde você vai, antes de definir o movimento que você irá fazer... E acaba... Isso aí não cai no gosto da população. Quem olha já perde a credibilidade, vamos dizer assim, né, Dinho? Eu acho que é importante o eleitor estar cada vez mais maduro e entender também que a política é a arte de conciliar, de dialogar. Porque seria muito mais fácil para determinado grupo político governar sozinho, sem precisar dialogar com os diferentes. Então, nós estamos num período pré-eleitoral em que é o momento daqueles que pretendem disputar a eleição para o Poder Executivo, por exemplo, no caso o prefeito, para ganhar uma eleição para prefeito, você tem que construir um discurso amplo que concilie diferentes interesses e necessidades. Porque se o candidato se apresentar apenas como um representante de um determinado segmento da sociedade, ele impõe um teto eleitoral. Ele não consegue alcançar. Há uma diferença muito clara entre a eleição para o Poder Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, e a eleição para prefeito. O prefeito precisa tentar falar com todos. A mensagem que o prefeito leva na campanha eleitoral precisa... Tem que agradar toda a população. Agradar pelo menos a maioria. Se ninguém consegue agradar a todos, mas a maioria. Sim, porque dificilmente você ganha uma eleição para prefeito com um discurso segmentado, com um discurso radical. Sim. Eleição para prefeito é a eleição em que o candidato precisa mostrar que ele conhece toda a cidade, que ele tem consciência de todos os problemas que precisam ser solucionados nas mais diferentes regiões da cidade. E tentar atingir o pobre ao rico. Exato, todas as classes sociais, tudo. Porque você é prefeito de todos. Sim. Então você tem que, diferente da eleição para o legislativo, quando você representa uma determinada categoria profissional ou uma determinada região da cidade, aí você consegue se eleger, porque você precisa de menos votos, muito menos votos para a eleição de vereador é necessário. Né? Então, para ganhar a eleição de prefeito, você precisa de muito mais votos. Você precisa ter força. Sim, de força. Por isso que nos municípios em que há segundo turno, há aquela disputa por apoios de candidatos que participaram do primeiro turno da eleição. Então, são lógicas diferentes. Tá. E a questão da polarização política do nosso país, vivemos muito na última eleição presidencial, agora nas eleições municipais. Você acha que vai ter essa polarização? Se o Bolsonaro
der força para um candidato de uma cidade, você acredita aí, a cidade for mais bolsonarista, acredita que tenha mais chance desse candidato ganhar ou não? Ou vice-versa, o Lula também? Olha, eleição municipal tem pautas próprias, tem características próprias. E a realidade muda de cidade para cidade. Eu defendo a tese de que o apoio do Bolsonaro ou o apoio do Lula não faz bem nem mal. Depende. Se já é um candidato consolidado, posicionado estrategicamente, que tem o respeito da opinião pública e vem o apoio do Bolsonaro, tudo bem. Mas imaginar que o Bolsonaro vai decidir a eleição, eu não acredito. Mesmo que o estado de São Paulo, que é um estado que é um reduto bolsonarista, a força do Bolsonaro foi mais uma vez demonstrada nesse ato que ocorreu na Paulista há 2 semanas. Então, só que a eleição municipal, Marielle, o que importa para o eleitor é discutir problemas locais. E o que são problemas locais? Quais são as demandas locais? Saúde, segurança, educação. Água na torneira, saúde, UBS funcionando em plenas condições, hospital, educação, vaga na creche. Eu sempre digo que o candidato que consegue identificar as necessidades e expectativas do eleitor, ele sai na frente para construir um discurso adequado e que tem potencial de conquista do voto do eleitor. Quando eu digo necessidades e expectativas, eu vou explicar para você o que elas representam. Necessidade do eleitor: saúde, educação, saneamento básico, pavimentação de ruas. São questões imprescindíveis no dia a dia do eleitor, da sua família. O pai de uma família que precisa... que está lidando com uma situação, um filho doente, Exato. Um filho que não tem creche. É isso que ele está vendo, é a realidade. Ele precisa, ele não dá para esperar. São necessidades imediatas, imprescindíveis na vida desse cidadão. Expectativas, aquilo que ele sonha, deseja. É importante, mas não é imprescindível. Como ele sonha que o filho possa fazer a faculdade que ele não fez. E se o poder público puder ajudá-lo nesse desafio, ele vai ser grato. Então tem que ter essa balança quando o candidato for fazer então a campanha. E aí o candidato que consegue entender quais são as necessidades e expectativas de uma determinada região da cidade, ele consegue construir um discurso conectado diretamente com a realidade local, com o sentimento desse morador. E vai mudando o discurso de bairro em bairro. Exato. Para isso tem mas de acordo com fatos reais, da vida real. E isso certamente muda de cidade para cidade. Então, essa questão ideológica, ela é importante, mas para eleições ao governo do Estado e para a presidência da República, quando você discute outros temas. Então, nós temos que ter a clareza de que a eleição municipal, o que importa, de fato, de verdade, para o morador... é entender a população. Sim. É ajudá-la naquilo que ela mais precisa. O que a gente vê muito, Edinho, o candidato, então, analisar, saber o que o eleitor está precisando no seu bairro, seja uma escola, um posto de saúde... Enfim, tem essas necessidades e as expectativas, como você acabou de falar. Mas o eleitor brasileiro, eu sinto que está cansado de promessas. Sempre nessa época do ano, quando antecede, o político vai até o bairro e fala assim, poxa, já me prometeram, mas aí votei, não aconteceu, não virou realidade, ficou só na expectativa. Como você vê isso? Muita promessa não é ruim também numa campanha? Não é. Não é. Não é. Tem Eu vou que explicar prometer. por quê. O candidato que não promete não ganha eleição. Ponto. É impossível ganhar uma eleição sem promessas. Sem promessas. O eleitor está cansado? Não. O eleitor não está cansado das promessas.
O eleitor está cansado dos candidatos que prometem durante a não campanha fazem. e depois de eleitos não cumprem as promessas realizadas. Uma coisa é bem diferente da outra. Eu concordo com você, e isso está no livro. A palavra promessa foi muito estigmatizada, não por acaso, mas em decorrência de muitos candidatos que não cumpriram tudo aquilo que prometeram durante o período eleitoral. Mas então vamos fazer o exercício de trocar a palavra. A palavra promessa está estigmatizada? Ok. Então troque promessa por expectativas, por metas, objetivos, compromissos. O que não tem como acontecer é um candidato ganhar a eleição sem dizer o que ele vai fazer no futuro. Não dá. Não dá, o eleitor porque precisa senão... conhecer. Todo eleitor quer saber em quem eu vou votar, o que ele vai fazer. E o voto, Marielle, ele é uma aposta no futuro. Muitos cometem um erro crasso, um erro muitas vezes fatal numa campanha eleitoral, que é acreditar que vai ganhar a eleição pelo que fez e não pelo que vai fazer. O voto que o eleitor dá nesta eleição, que ele dará nesta eleição de 2024, é diferente da outra. É pelos próximos 4 anos, não pelo que o candidato já fez. O que o candidato acabou de fazer, no caso de prefeitos que vão para a reeleição ou que então vão indicar um sucessor na disputa eleitoral, ele já deu o voto 4 anos atrás. Ah, mas então qual a importância do candidato, no caso, que está no exercício do mandato, executar uma série de obras e serviços importantes para a população? Muitas vezes as promessas são semelhantes, as propostas são semelhantes. Aí o eleitor vai falar, quem tem mais experiência? Quem já fez? Aí vai ver o que foi feito. Mas o voto é uma aposta no futuro. O eleitor escolhe o candidato que ele irá votar nesta eleição a partir da experiência que ele tem com o candidato que mais confiança inspirar, que mais otimismo transmitir. Tá. E também de acordo com as propostas que ele irá apresentar. Seria muito fácil ganhar uma eleição apenas dizendo que eu sou o candidato mais bem intencionado. E que eu vou fazer um monte de coisa, tenho o eleitor um monte de metas. Como que o eleitor vai ter elementos para escolher entre candidato A e candidato B? É claro que é fundamental apresentar propostas. No caso, as famosas promessas. Mas também é fundamental e muito importante que as propostas venham acompanhadas da apresentação da sua trajetória, que você realmente demonstre com os olhos, com as palavras, que você irá cumprir. Porque tem uma coisa, o eleitor, ele aceita que o candidato, depois de eleito, não cumpra todas as promessas que foram apresentadas durante o período eleitoral. Você vê dessa forma. Sim. O que ele não aceita, o importante é que o saldo seja positivo. No montante, conseguir cumprir pelo menos algumas metas. Ou muitas metas. Ou muitas. Mas porque não nem a sempre totalidade. tem recurso Exato. também. Porque o voto ele é consequência da avaliação que o eleitor faz. No caso, vamos falar de um prefeito. Tá. No exercício do mandato. Vamos dar um exemplo aqui. Você está fazendo assessoria de uma campanha política de um candidato X. Esse candidato, você faz presta assessoria, ensina ele a se comunicar, ele ganha a eleição. No outro dia lá, você chega e fala assim, companheiro, você vai ter que cumprir pelo menos parte dessas metas, senão você não vai ficar no governo. É assim que você faz? Vamos dizer que mais ou menos assim. Eu acho Fica no pé? Não, claro, é importante, aconteceu. Isso é muito comum. O governo vai avançando, passa o primeiro ano, passa o segundo ano, e você percebe que algumas propostas, algumas promessas importantes ainda não foram executadas, você tem que alertar o prefeito. Olha, você vai ter dificuldade na reeleição. Ah, mas eu fiz aquilo, eu fiz outra coisa, eu estou sem dinheiro, não tem orçamento. O eleitor não quer saber de lamentações, Sim. de justificativas.
é outra análise que tem no livro de uma maneira bem direta. Não perca tempo, candidato que quer ser eleito, em ficar lamentando e justificando o que não fez. O eleitor quer dar o voto dele para o candidato que mostre convicção de que irá fazer. E depois de eleito, esse candidato tem que fazer o maior esforço possível para cumprir todas as promessas realizadas. Mas, se por algum motivo, por alguma questão, ele não conseguir cumprir todas, o importante é que o saldo seja positivo. Tem uma média de feitos e não feitos. Mas tem que ser positivo. Positivo. Tem que ser positivo. Então, assim, o eleitor, ele compreende quando você fala, olha, não foi possível construir habitação popular porque o governo não abriu o programa e o município não tem recursos próprios para a construção de moradias populares. Isso é muito comum. A habitação popular é um tema que dificilmente o município consegue construir com recursos próprios, porque é um investimento muito alto. Precisa de recurso do Mas Estado, do federal. Toda campanha, a habitação popular é uma promessa das mais tradicionais. Sabe uma promessa que eu sempre vejo e em poucas cidades eu vi sendo concretizada? Hospital veterinário, Edinho. Todo candidato promete hospital veterinário, porque realmente é um grupo que atende muitos eleitores, porque hoje em dia todo mundo tem um pet em casa, todo mundo ama animal. E muitos municípios avançaram justamente porque é um tema que cresceu demais, especialmente nos últimos 10 anos, e a questão da saúde animal. Avançou então hoje muito. você tem castramóvel, você tem pronto atendimento veterinário, hospital veterinário em municípios maiores, mas é isso. As pautas eleitorais, elas mudam a cada 4 anos. E é isso que determina a eleição municipal, e não muitas vezes o tão badalado apoio que vem de fora. Bom, tem candidato que pensa que vai vencer uma eleição porque tem um apoio aqui, um apoio de um grupo de empresários ali, e não é só isso, não. Você tem que convencer todas as classes sociais de uma cidade. Não é porque, de repente, você tem um grupo forte, com grana, que vai levar a eleição de forma alguma. Com certeza. O mais importante na campanha eleitoral é voto. E voto você conquista na rua. Eu falo muito que candidato que quer ganhar a eleição tem que correr atrás do voto. Recurso, ele é importante para estruturar uma campanha, depende do partido. Quem não está fazendo isso agora já está atrasado. Mas muito atrasado. Muito. É natural, e você colocou muito bem, Marielle, que os políticos vivem muitas vezes na sua própria bolha, perdendo tempo em busca de partidos maiores. De empresários, milionários. Só que é o seguinte, nada é mais importante no processo eleitoral do que o voto. E quem é dono do voto é o eleitor. E se nós olharmos para a pirâmide social, você tem votos em todas as faixas, nas classes A, B, C, D e E. E eu já vi muito candidato ganhar e perder a eleição por uma diferença muito pequena de votos. Por isso, é fundamental ir ao encontro das pessoas. Nesse momento, é o momento de ouvir o eleitor. Não é o momento de apresentar propostas, não é o momento de pedir voto. Aliás, a única coisa... É saber o que eles estão precisando. Aliás, a única coisa que não é permitida no período pré-eleitoral... é pedir voto. É pedir voto e falar número. Você pode fazer todo o resto. Você pode organizar reuniões, apresentar a sua trajetória, pedir opiniões para identificar quais são os problemas do bairro. O repertório é muito grande do que um pré-candidato, tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Executivo, pode fazer no período pré-eleitoral. Agora, pedir voto só durante a campanha eleitoral. Que ainda não começou. Não, só de agosto, metade de agosto e setembro. 45 dias ali. Edinho, você já construiu um político? Uma pessoa chegou para você e falou: Edinho, meu sonho é entrar na política, no legislativo ou no executivo. Tanto faz.
Você olhou para a pessoa e falou assim: meu Deus, eu vou ter que transformar essa pessoa totalmente. Já aconteceu isso e você conseguiu transformar? Olha, é muito comum. Eu já conversei, já fui procurado por muitos políticos, né? Muitas pessoas de diferentes áreas de atuação que têm o sonho de ingressar na vida pública e ganhar uma eleição. Eu sempre falo para todos, sem exceção, que a vida pública tem bônus e ônus. A partir do momento que você decide entrar na vida pública, você também abre mão de muitas coisas. E eu admiro muito o cidadão de verdade que tem a coragem de disputar uma eleição. O político ele é muito criticado, mas dá ele a tem, cara para bater. mas ele tem a coragem de pedir voto, que é uma das coisas mais difíceis da vida, que é pedir voto. Porque você muitas vezes leva a porta na cara, a pessoa vira o rosto. Ainda mais no Brasil, em que a classe política está extremamente desgastada. Não por acaso, mas por uma sequência de crises, de corrupção, né, de corrupção. Então, eu sempre alerto isso. Tá preparado? Tá preparado? Tá disposto? Né? Todo mundo pode. É um sonho. Não existe uma receita de um candidato. O que existe é a verdade de cada um. Mas a gente pode dar alguns exemplos, desculpa. Claro, Vou claro. citar o Gustavo Reis, Certo. o prefeito aqui de Jaguariúna. O Gustavo é um político pronto. Ele fala muito bem, ele discursa muito bem, ele tem uma imagem bonita. Então, assim, isso contribui muito. Ele é um político pronto. Sim, que já acumulou muita experiência, né? Que já ganhou muitas eleições, mas também perdeu. E você aprende na derrota e muitas vezes a vitória esconde erros. Por isso que sempre que... Eu não conheci nenhum político, âmbito municipal, estadual ou federal, com muitos anos de bagagem, que não tenha, em algum momento de sua trajetória, perdido uma eleição. Eu não conheci. Então a derrota, em algum momento da sua vida pública, ela é inevitável. E é válida muitas vezes para aprender com erro. E é aí que você aprende, né? Que você valoriza, que você... Então, o Gustavo é um excelente exemplo, né, de um político obstinado, que sabe o que quer, que já foi vereador, que já foi prefeito 3 vezes, presidente da região metropolitana de Campinas 4 vezes. Ele sempre está em evidência, eu percebo exato. isso. E é um gestor público que valoriza muito a comunicação. Isso faz diferença. Ele ouve muito. Então, isso... Porque, às vezes, o político, no exercício do cargo, que não ouve a assessoria, não quer dizer que a assessoria seja sempre certa. Assim como o político erra, a comunicação pode errar. Mas é muito importante ouvir os seus assessores. Até para reforçar uma convicção ou não. Sim. E tem muitos prefeitos, governadores e até presidente da República que toma decisões intempestivas, sem consultar seus assessores direto. E isso gera muitas crises desnecessárias. Eu voltando até, o Bolsonaro fez muito isso. No início da pandemia, ele contradizia o que o Mandetta, ministro... o Mandetta falava, o Mandetta queria seguir uma linha de tratamento em relação ao Covid, ele falava que não, ele não queria. Então, e a gente aqui, o eleitor, quem colocou o Bolsonaro, olhava e ficava perdido com tudo aquilo, e a gente estava perdido naquele momento. Exato, muito bem lembrado. É uma característica do Bolsonaro que, ao longo do tempo, se mostrou ruim politicamente, porque figuras importantes do próprio governo dele foram para o confronto com ele por iniciativa do presidente. Não tinha uma linha de raciocínio. O ex-ministro Mandetta da Saúde, o ex-juiz Sérgio Moro e alguns outros, né, algumas outras figuras. Então, eu digo que sempre que é possível evitar o combate, o embate, é melhor para todos. Porque na guerra até o vitorioso sai machucado. Né? Bolsonaro perdeu para ele mesmo? Com certeza, com certeza. O Bolsonaro foi a novidade de 2018. Quando
o Bolsonaro perde porque uma pequena parcela do eleitorado dele mudou de opinião. E foi no momento da pandemia. Exato, exato. E aí, quando isso acontece, saudade do meu ex. Não é eleição para novidade. Porque a novidade foi Bolsonaro em 2018. Foi voto de protesto mesmo. Então assim, isso é característico e o Bolsonaro, ele é uma figura que gosta do debate, do embate, das brigas, né, das provocações. E às vezes o melhor é ficar em silêncio. É saber a política. Você tem hoje uma relação com o Congresso você tem lá 500 e poucos deputados na Câmara, você tem o Senado e você tem que conciliar interesses diversos. Quando então, começa com muita briga, é sinal que o barco vai afundar. Não ganha eleição quem grita mais alto. Não é concurso de grito. Né? Não é também quem é mais bravo, quem é mais forte. Quem ganha a eleição? Quem soma mais apoio, quem concilia mais os interesses das mais diferentes faixas da sociedade. E quem briga menos. Certamente, certamente. Quem promete também ganha, mas se prometer, cumpra também. Claro, para ganhar precisa prometer, mas para se reeleger, precisa cumprir. É isso, eu ia chegar nesse ponto, Edinho. Quem está com a máquina na mão, muitas vezes fala, reeleição tá ganha. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Você lembrou muito bem, Marielle. Tem muitos prefeitos, muitos vereadores no exercício do mandato que perdem a reeleição porque subestimam o eleitor. E subestimar o eleitor é um erro crasso, né? Um erro estratégico, porque geralmente quem reclama do eleitor é o candidato que aparece atrás das pesquisas, é o candidato que perde nas urnas. Então, e muitas vezes no Brasil foi criada a máxima de que o eleitor não sabe votar, o brasileiro não sabe votar. Isso não é verdade. O eleitor sabe votar sim e o eleitor não erra 2 vezes seguidas. É que às vezes nós não aceitamos a opinião do eleitor. A gente quer que ele tenha a mesma visão de mundo que nós, mas ele tem a sua forma de avaliar o candidato com base na vida dele, nas necessidades dele. Exatamente. Principalmente isso. O eleitor escolhe de acordo com a realidade dele. Né? Então você tem muitas vezes um voto de gratidão. Isso é muito comum na Câmara. Você tem lá um vereador que em determinado momento colocou no carro uma família que precisava ir para um atendimento médico. Essa família será eternamente grata. E vai fazer muita propaganda desse candidato. Então, assim, quando o Estado é ausente, o eleitor ele vai agradecer aquele que socorrer a sua necessidade, né? Então, é isso. O eleitor sabe votar. O que o candidato precisa entender é que ele não é o eleitor que tem que encontrar no candidato os motivos para votar, e sim o candidato mostrar suas virtudes, destacar aquilo que ele tem de positivo, para facilitar a escolha do candidato, a escolha do eleitor. Bom, olha, estamos recebendo algumas participações. Luciano, boa noite. Boa noite, Luciano. A Rita Edinho, especialista da comunicação. E a Joyce está mandando uma pergunta aqui. Edinho, quando o eleitor perde interesse no candidato, qual a probabilidade de voltar a confiar? Já que estamos falando sobre isso, inclusive. O candidato precisa se reinventar, né? Então, o eleitor ele tem que ter em mente que existem diversas opções, especialmente numa eleição para o legislativo, né? E para o executivo, naturalmente, sempre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, não é uma experiência negativa que deve tirar a importância do processo político, da campanha eleitoral. Não há como evoluir
como sociedade, não há como solucionar os problemas das mais diferentes áreas que são fundamentais para que todos possam viver com dignidade, sem ser por meio da política. Negar a política é sempre a pior escolha. Tá. Tem sim que escolher o candidato. Se nenhum te agrada, então tente fazer uma opção por exclusão. Mas tem que escolher. É fundamental, eu acredito. Eu acho que negar a política é sempre muito ruim. Tá. O Bolsonaro, você acha que está conquistando novamente a credibilidade dos eleitores? Eu acho que... Ou ele já tem o público dele, os eleitores dele? Porque muitos acabaram migrando. Ou para a oposição, ou não votaram, ou em outros candidatos na época da eleição. Mas agora, o manifesto que ele fez na Paulista, que você bem lembrou, atraindo muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. Eu fiquei analisando o que ele queria com aquele ato. Você acredita que seja para voltar a ter essa confiança? Eu acho que a força política do Bolsonaro foi preservada desde que ele saiu da presidência, desde que ele deixou a presidência. Acontece que o ato da Paulista foi uma estratégia legítima, que é permitida, que é legal, e mostrou uma grande força eleitoral que ele tem. Que está vivo ainda. Não, muito vivo. Muito vivo. De fato, o Brasil é um país dividido politicamente, né? Então, agora, o Bolsonaro tem as questões judiciais que ele já está enfrentando, e aí nós não dá para prever. Mas o Bolsonaro participando ou não do processo, direta ou indiretamente do processo eleitoral, ele vai interferir. De alguma forma interfere. Com certeza, com certeza. Agora, estamos próximos das eleições municipais. Edinho já está trabalhando? Bastante, muito. Já está com várias cidades? Sim, no comando aí da campanha? Como consegue? Porque campanha eleitoral correria, dá uma baita canseira, Edinho. Como você consegue liderar várias? Exige muito dos profissionais que atuam na campanha, né? E a comunicação tem um protagonismo muito grande numa candidatura. E nós vivemos os tempos das redes sociais, a era digital, então é uma velocidade enorme, muita produção das informações, de conteúdo. Produção de conteúdo, mas tem que também saber o que produz, o que comunica, é aí que entra o trabalho de estratégia. Então, assim, o pessoal fala período pré-eleitoral, mas a campanha já começou. Porque a campanha oficial mesmo, em razão das mudanças que ocorreram nos últimos anos na legislação eleitoral, diminuiu bastante. Então, nós temos ali 45 dias, agosto e setembro, mas o candidato que quer ganhar, todos querem ganhar, mas aqueles que de fato ouvindo as pessoas, e se comunicando, estruturando a campanha, é preciso entender o seu posicionamento. É fundamental trabalhar com as pesquisas, porque muitas experiências ajudam você a tomar decisões intuitivas, mas as pesquisas eleitorais são fundamentais para ter uma compreensão mais realista do ambiente político, da realidade local. Então, existem dois tipos de pesquisas que são muito usadas na campanha eleitoral, que é as pesquisas quantitativas, que medem a intenção de voto, assim como as qualitativas, que identificam as percepções do eleitor, né? Então, são instrumentos que os profissionais de comunicação, os marqueteiros, têm à disposição para conseguir aquilo que é o desejo maior de todo candidato: entender a cabeça do eleitor. O que o eleitor pensa? O que o eleitor deseja? Qual é o perfil de candidato que E muda de uma mais cidade agrada? para outra? Muda bastante. Tem muita coisa que tem muitas semelhanças, mas também você tem cidades muito próximas uma da outra, com realidades sociais completamente diferentes. Né? Se nós pegarmos aqui a região de Campinas, você tem cidades vizinhas que apresentam realidades sociais muito distintas. E é natural. Se você tem uma realidade social
mais degradante, provavelmente você tem um desejo maior de mudança. Tá. Podemos dar alguns exemplos aqui? Você está falando, não quero colocar nenhuma cidade em situação crítica, mas, por exemplo, Sumaré, até recebi o prefeito aqui, mas lá o problema maior é a violência, a falta de segurança, muitos roubos, furtos de veículos. Já foi pior, vamos dizer assim. O que mais o eleitor pede lá? Segurança. Claro. É por isso que a pauta muda de uma cidade para outra. Cada cidade tem uma realidade, cada cidade tem desafios. Então você tem cidades com arrecadação financeira maior e cidades com orçamento menor. Então, aí onde o dinheiro da prefeitura, para traduzir de uma maneira mais objetiva, o dinheiro é menor, você tem maiores desafios. Tá. E isso é muito comum. Você tem cidades com orçamentos grandes que permitem mais investimentos. E muitas vezes o prefeito, porque tem cidades que têm indústrias e a arrecadação maior, então tudo isso é levado em conta, né? E realmente aqui na nossa região tem diferença muito enorme. próximo, diferenças sociais gigantescas. Enorme. Agora vai ser um baita desafio para quem coordena a campanha política esse ano. Você já ouviu um som, mensagem de WhatsApp com a voz clonada? Já. Já ouviu? Sim. Pegam a sua voz, mandam uma mensagem para a Marielle, mas não é. É um bandido atrás do telefone. Vai ser um desafio na eleição, porque imagina fake news em grupos. Esse provavelmente será o maior desafio das eleições de 2024. Como que a inteligência artificial será utilizada de maneira à margem da lei, de maneira negativa e com o objetivo claro de deturpar o processo eleitoral, de induzir o eleitor ao erro. Você está preocupado? Muito. Mas as candidaturas, os profissionais, certamente irão elaborar estratégias e ações com o objetivo de minimizar. E também os órgãos competentes, né, as autoridades policiais, judiciárias, para mostrar que é um risco partir para esse caminho. E vai ter que divulgar muito, porque a gente já sabe que fake news atrapalha muito o processo eleitoral. Geralmente tem vaza foto, vaza vídeo, às vezes nem é o candidato, mas aconteceu por muitas vezes. E é um risco. Agora, então, com a inteligência artificial, eu estava pensando ontem, eu falei assim, vai dar o que falar isso, Adinho? Com certeza. Uma das principais pautas hoje das equipes que trabalham neste momento pré-eleitoral, já visando a campanha. Mas também é preciso esperar um amadurecimento maior do eleitorado, né? Não acreditar em tudo que chega pelo WhatsApp. É muita informação. É muita informação. Então, é perigoso. Vai provocar ruídos nesse processo de comunicação, mas a gente torce e vamos trabalhar para que o impacto seja o menor possível. Porque até hoje eu vejo, e acontece muito com as pessoas que não têm tanta informação, as pessoas mais velhas, que recebem realmente, até no Instagram, vem story, encaminha muito, acontece muito no Facebook, principalmente, Adinho. Até com pessoas da minha família eu falo, é fake news. Não, mas é a voz da tal pessoa. É fake news. Você já foi num site que é de confiança. Tem que, sempre que você vê uma notícia, primeira coisa, vai no site oficial, que tenha credibilidade, que tenha confiança, porque nem tudo que você vê é realmente verdade. Hoje, com a inteligência artificial, pode pegar a minha voz aqui, a Marielle, e fazer a Marielle dando uma notícia. É um grande desafio. É um grande Talvez desafio. Talvez o maior dessas eleições. Certamente. Boa sorte, viu, Adinho? Boa sorte. Mas acho que é trabalhar e apostar na maturidade do eleitorado, de não acreditar na primeira versão, de buscar confirmar as notícias nos veículos tradicionais. Então, eu acho que há caminhos também para tentar
minimizar. É o que a gente vai tentar fazer. Aliás, estou aqui com o último livro lançado, o X da Eleição. Esse foi o último. Lançado recentemente. E eu achei muito bacana porque o livro, ele vem de forma muito didática e é um Instagram numa página de papel, numa folha de papel. É um Instagram numa folha de papel, realmente, esse livro. Aliás, são posts do seu Instagram mesmo? Do antigo Twitter, que hoje é o X, a rede social X. Entendi. Até por isso que é a conexão direta, o X da eleição. São posts que eu fiz no antigo Twitter, mas eles são muito atuais. Então foi no último ano, eu compilei todas essas tweetadas e decidi publicar o livro, porque tem um conteúdo muito interessante para quem de fácil leitura. Também. Eu vou abrir numa página aqui, vou ler aleatoriamente. Se você quiser falar sobre o assunto, vamos lá. Vou abrir. Candidato fraco não ganha eleição. O eleitor dá o seu voto para quem demonstra estar preparado para solucionar problemas e superar desafios. Explicações, justificativas e lamentações fazem parte do roteiro daqueles que são derrotados nas urnas. Por coincidência, falamos sobre isso aqui. É isso. O eleitor, Marielle, não quer perder o seu voto. O voto é o que o eleitor tem de mais valioso numa democracia. E quando ele percebe que o candidato que ele está pensando em votar está perdendo força durante a campanha, o processo, ele muda de voto. Perde o voto. Por isso que existe o voto útil. O voto útil é a maior demonstração de que o eleitor quer votar na figura forte, naquela figura capaz de representá-lo. O que faz um candidato ser fraco? Mais explicar do que agir, mais lamentar do que fazer. O eleitor está cansado de explicações, justificativas. Candidato que vai pedir o voto do eleitor e fala, olha, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não tem... Porque o eleitor não No mínimo tem que fazer, eu vou tentar. Exato, é isso. É a forma como você se comunica. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Vou fazer o possível para conseguir. Porque, certamente, o eleitor, ele precisa de coisas básicas. E quando ele encontra um candidato que não tem convicção daquilo que ele pode fazer... Perdeu o voto. Ele perdeu o voto. Ele não sabe se vai poder fazer, ele não sabe se vai ter dinheiro, ele não sabe. Então ele vai votar em quem mostrar maior confiança, inspirar, transmitir mais otimismo e isso se traduz a força do candidato. O eleitor, ele quer alguém para ajudá-lo a resolver os problemas que não são só deles, que é de toda uma região da cidade, que é de toda uma cidade. Então, ele quer, mesmo sabendo que dificilmente alguém é capaz de resolver todos os problemas, mas ele reconhece o conjunto da obra. O eleitor reconhece o esforço. Então, o candidato que acha que vai ganhar a eleição falando que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo, está com um roteiro errado. O Edinho, eu já trabalhei em várias campanhas e já vi muitas pessoas até criticando o político que vai lá, fica abraçando as crianças, fica abraçando os mais velhos, mas faz parte do jogo político. Ou você acha que às vezes soa até como falsidade, muitas vezes? Não. Se a gente sabe que um candidato, ele é um empresário, tem dinheiro... E ele não anda na favela, mas na campanha eleitoral ele tem que ir até para saber o que as pessoas da classe baixa estão precisando. Mas aí vai lá, abraça, que é comum do político. Qual a sua opinião sobre isso? Não fica falso? Não. Não. Tem que abraçar, tem que apertar a mão? Com certeza. Porque se o candidato não faz isso, ele é rotulado de arrogante. Também. De soberbo. Tem esse outro lado. De indiferente. É difícil. De nariz empinado. Então, quantas vezes a gente não ouve alguém falar assim, fulano veio aqui, nem olhou pro lado. Então, se você... Político que é político tem que fazer isso. Abraçar, dar a mão. Mas se você decide entrar na vida pública, é porque você quer dialogar com as pessoas
das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes regiões do município. Então... A arrogância faz perder o voto também, é claro. Muito. É natural. É nítido isso. Uai. É porque, às vezes, muitos eleitores devem pensar assim, e pensam, muitas vezes, agora vai lá, abraço mais pobre, né? Enfim. Ué, mas como que ele vai conquistar o voto? Se ele não vai, difícil, ele é acusado de estar distante. Se ele vai... Então, qual que é a equação que eu faço? Você desagrada 3 e agrada 7. Ok. Então tá no saldo positivo. Vai lá, abraça e aperta a mão. Abraça, conversa olho no olho, apresenta propostas. Mostra, você citou o caso de um candidato que é empresário que nunca pisou na favela. Mas se ele decidiu ser candidato... Vai ter que pisar. O cargo público vai ter que pisar. é para trabalhar em benefício da Não população. vai ficar na mesa assinando o papel. Ele tem que ir para as mais diferentes regiões da cidade. Assim como ele tem que conversar com o empresariado, ele tem que conversar com as lideranças dos bairros, com a população. Isso faz parte do processo democrático. Vou abrir mais uma página aqui e vou ler. Vamos lá. O discurso eleitoral tem que apresentar certezas, convicções e compromissos. O candidato precisa demonstrar conhecimento, segurança e otimismo em seus argumentos. O eleitor dá o seu voto para quem transmitir mais força e confiança com suas palavras e atitudes. Acabamos de falar isso aqui, então tem que ter atitude mesmo. Tem que ter atitude, tem que mostrar. Ganhar a confiança do eleitor. Exatamente, Marielle. Tem que mostrar a que veio. Não pode fugir do eleitor. O eleitor, ele reconhece aquele que demonstra capacidade e, ao mesmo tempo, humildade. Por isso que, muitas vezes, um técnico de uma determinada área, um especialista de um determinado campo de conhecimento, tem dificuldade num processo eleitoral porque ele quer ganhar o voto do eleitor só pelos conhecimentos que ele tem. Mas ele não quer ir ao encontro do eleitor, conversar com o eleitor. Aí o eleitor prefere um candidato não tão técnico e especialista num determinado assunto, mas com conhecimentos e, ao mesmo tempo, com disposição de ouvi-lo. É uma equação que não é simples. Mas é possível. Tem no livro aí também uma análise que é a seguinte: eleição não é concurso de simpatia, mas o eleitor que demonstra preparo, capacidade e, ao mesmo tempo, abraça e sorri... tem mais chance de levar o voto. Perfeito. Exatamente. Essa sua paixão pela política vem de onde? Vem direto do meu pai, né? Que meu pai... eu sou como você colocou no início do programa, de São José do Rio Preto. Meu pai... jornalista, fotógrafo, construiu uma carreira muito bem sucedida lá em Rio Preto, 40 anos, ele faleceu em 2011, e aí eu... Conviveu com isso, com os meios políticos. Nos churrascos, os amigos dele, jornalistas, então eu adorava ouvir as histórias, tanto que no meu primeiro livro, isso foi tão forte na influência, na decisão de fazer jornalismo, que no meu primeiro livro, eu, além de dedicá-lo ao meu pai, que já havia falecido, eu também coloco uma foto dos amigos do meu pai no fundo, né, no quintal de casa, num churrasco, todos juntos, e eu no meio deles, porque todos eles influenciaram diretamente. E eu tenho um irmão caçula, tenho uma irmã Andressa, que é dentista, 2 anos mais velha que eu, e tenho o caçula, que é 6 anos mais novo, que também seguiu o jornalismo. Então, desde cedo, o jornalismo não teve... Sempre, o assunto é jornalismo, política... num almoço de domingo em casa. Sempre foi assim. Sim, sempre. E aí eu vim para Campinas com 17 anos fazer a PUC e iniciei a trajetória já aos 21 anos de idade na assessoria de imprensa. Então lá se vão 23 anos voltado para o mercado da assessoria de imprensa. Aí eu descobri o marketing político e me apaixonei. Apagar fogo em crise política, que você não quis falar aqui, alguma crise. Mas é o que a gente mais faz, é o que a gente mais faz. No dia a dia. Exato. Político com o celular na mão virou um perigo também. Mas você falou de crise, eu falo assim, muito assim para os meus assessorados. Como o meio político, né, ele é muito aguerrido, muito tenso,
Toma cuidado, porque muitas vezes você quer hoje bater no seu adversário e amanhã... Você vai apanhar. E às vezes no calor da emoção é difícil parar e pensar. Né? É claro, eu acho que quando você tem diferenças de projetos, de pensamentos, isso fica evidente. Sim. E aí, se determinado político pensa de maneira A e o outro de maneira B, muitas vezes não tem como ter convergência. Mas tem político que espera o erro lá do adversário para ir para a rede social e falar desnecessário. Muitas vezes o silêncio fala mais alto, como você mesmo disse. A crise se alimenta, muitas vezes, daquilo que o próprio político fala de maneira inadequada. E ele derruba ele mesmo. Exato. E ele aumenta o tamanho da crise. Tanto que está aí no livro. Antes de falar, quando explode uma crise, tenta entender a origem e o tamanho dela. Porque pode ser que essa crise morra nos próximos dias, né? Que ela desapareça, que ela... Agora, dependendo do que você falar, porque isso é importante. Muitas vezes, o agente político, isso vale também para personalidades do mundo artístico, privado, quando explode uma crise, a ansiedade em se comunicar... De dar explicação é grande. Porque há muita cobrança também... faz com que declarações indevidas sejam feitas, que você como jornalista sabe disso, declarações que não são verdadeiras e que amanhã os jornais, os veículos vão alimentar essa crise e potencializá-la, porque vão mostrar que você falou aquilo que não é real. Né? Que a justificativa que você deu, ela só piorou a crise, porque ela não é verdadeira. E tem que tomar muito cuidado com o discurso hoje em rede social. A questão de racismo, preconceito. Antes de falar, abrir a câmera do celular, tem que pensar, e não é só político mesmo, como você disse. Todos nós. Todos nós, inclusive eu, inclusive você também, né, claro, Edinho? Com certeza, com certeza. Pensar antes de falar já é uma primeira dica. Pense antes de falar. Edinho, um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que nos próximos meses talvez seja difícil vê-lo por aí, porque vai estar trabalhando demais, cada dia num gabinete, vai ser isso mesmo, né? Cada dia numa cidade. Esses dias me perguntaram e eu respondi exatamente isso. Eu acho que o maior tempo eu vou estar na estrada. Na estrada. Mas fazendo o que gosto, fazendo o que eu acho que eu contribuo com as minhas experiências. Eu falo que comunicação é paixão, adoro, né? Mas é razão também. Eu brinco e falo muito sério que se nós pudéssemos abrir o voto e ver o que tem dentro de um voto, a gente vai descobrir... Seria fácil. Não, mas nós vamos descobrir que dentro do voto existe razão e emoção. O voto é recheado de razão e emoção. Ninguém vota só pela emoção, só pela simpatia e nem só pela razão. E aí que está o desafio de todos os candidatos. Tem que ter um mix de tudo. Precisa ser simpático, precisa olhar no olho, precisa conversar de igual para igual e, ao mesmo tempo, se preparar. Ter credenciais que o legitimem no processo. Aí tem uma chance maior de levar a eleição. Com certeza. Edinho, gratidão por todas essas dicas. Eu que agradeço, Marielle. Obrigado pelo convite. Foi um papo muito legal. E quem Parabéns. Quiser comprar. Olha, o livro está disponível nas plataformas online, Amazon, da editora Serifa também. Tem livraria aqui em Campinas, onde foi o lançamento do livro. A livraria Leitura no Shopping Dom Pedro. Então, quem quiser dicas rápidas, bem objetivas, tá aqui, ó. Está aí. Fácil leitura. Parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho, por esse projeto muito legal aqui na muito VTV, que eu acho que uma dinâmica diferente. Eu seria uma boa candidata, Edinho? Certamente. Certamente. Você fala com os olhos, se expressa bem, então eu acho que a política precisa disso, de quem de verdade. Legal. E quem gosta, né? Quem gosta. Então, você sabe se comunicar muito bem. Quem sabe, né, Edinho? Eu acho que quem sabe, né? Considere nas próximas eleições. Se precisar de um marqueteiro, estou à disposição. Ó. Muito obrigada, Edinho. Uma excelente semana para você. Parabéns pelo trabalho mesmo. Eu agradeço, Marielle. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui e quer saber? Amanhã
tem mais Tudo Pode. Portanto, estarei aqui às 18 horas e eu vou receber amanhã o prefeito de Serra Negra. É isso amanhã. De Rio Claro. Serra Negra também estará aqui na próxima segunda. Amanhã é Rio Claro, o Gustavo. Um beijo no coração e até amanhã, hein?